encontrei, eu estava caminhando na praça lá, está um professor mais novo. Aí o rapaz quase disse, você ainda Luiz Fernando e tal, que ajudava, que era voluntário lá naquela atividade lá, religiosa, sou eu mesmo. Eu sou o marido de Tânia e tal. A Tânia lá da Tamarineira, bairro da Tamarineira, do hospital. E tal. Eu me lembro de você também. Será que eu me lembro que você é pesquisador da área de neurociência, não sei o que, você teve mestrado? Aí ele estava conversando comigo sobre que ele é psicólogo, né? Eu falei, eu sou psicólogo, né? Isso trabalho de pesquisa, que ele estava fazendo e tal. E de repente a gente pode trocar uma ideia e tal. E eu me lembrei de fato dele, de mais de 20 anos atrás, né? Mas aí eu me lembro de vocês, tal, marido de Tânia, eu me lembro até como é que você conheceu sua esposa, que você contou. Digo, bicho, porque ele disse que ele estava caminhando lá na Tamarineira, quando ele era jovem, via a esposa na janela, né? Aí desse, eita morena, sai da casa com essa morena. Eu me lembro dele me contar esse detalhe. Eu falei, mas me lembro de você caminhava e via a Tânia e dizia, eita, que eu me casa com essa morena. Menino, tua memória realmente é... Então, se você não quiser que eu me lembre de alguma coisa daqui a 20 anos, não me fale. Eu vou lembrar. Certo? Eu vou lembrar. Bom, tem uma coisa que aí eu digo que é impossível. Às vezes eu não consigo lembrar o nome da pessoa. Eu vi ela 10 anos atrás. Mas se eu encontrar na rua, eu me lembro que a pessoa foi mal. De modo geral, sim, né? Me contar qualquer coisa, principalmente história, né? Porque história tem uma coisa em relação à memória. A história tem um encadeamento de fatos que a gente associa. Então, por isso que ela é muito boa para veicular conceitos. Quem já sabia disso eram os antigos. Por isso que as tradições orais foram tão comuns, tão intensas e tão utilizadas, tão frequentes na história da humanidade. É a tradição oral. Então, o sábio passando as informações para outras gerações e as histórias que até hoje tem 5.000 anos, 3.000 anos, histórias de várias tradições são contadas. Porque aquele fio condutor, que é a lógica da história, ajuda a gente a associar vários elementos para contextualizar, para estabelecer um núcleo geral e assim a gente memoriza mais fácil. Né? Então veja que quando você está assistindo uma aula, uma palestra, qualquer coisa, que alguém conta uma história, você já se liga. Primeiro porque chama a sua atenção. A gente vai falar de atenção aqui também. E ao chamar a atenção é um dos elementos importantes para você fazer uma coisa chamada consolidação de memória. Então uma coisa é aquisição de memória, outra coisa é consolidação de memória. Para adquirir a memória, basta que você internalize uma informação. Para consolidar a memória, você precisa fixar aquela memória nos teus arquivos. Porque existem dois tipos básicos de memória em termos de fixação, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Professor, como o senhor definiria a memória? A memória em si. A gente chega lá. Talvez nem tenha uma boa definição assim. Mas assim, como o senhor definiria? A gente vai chegar lá. Então, a memória de curto prazo é aquela que as informações ficam retidas durante pouco tempo. Quando você forma a memória de longo prazo, esse conteúdo da memória de longo prazo, essa informação, tem dois caminhos. Ou ela se transforma em memória de longo prazo, ou ela desaparece. Ou ela se transforma em memória de longo prazo, ou ela desaparece. Como é que é o nome da moça que o rapaz conheceu? Ainda me caso com esse morenaço. Como é o nome dela? Tânia. Algumas pessoas retiveram na memória de curto prazo. Algumas pessoas a informação se extinguiu, foi embora da memória de curto prazo. Tá? Então, tem gente... Oi. E quando vem uma lembrança do subconsciente? É uma memória de longo prazo? Quando eu ouço a palavra subconsciente, eu choro. Porque é o seguinte, esta palavra não existe na ciência, tá? A palavra subconsciente, ela começou a ser cunhada, elaborada, utilizada no século XIX, mas logo ela foi substituída pela palavra inconsciente. Então, grave aí, o livro lá do O Poder do Subconsciente,
inconsciente de Joseph Murphy ou qualquer coisa é o poder do inconsciente. Tá? O subconsciente não existe na ciência mais desde o século XIX. A sua pergunta depende da perspectiva que eu estou tomando para mim para falar sobre o tema. Porque numa perspectiva cognitiva estrita, não existe esse conceito de inconsciente. O conceito de inconsciente é um conceito de... Vocês estudaram a psicologia da personalidade, não tá? O conceito de inconsciente é um conceito de teorias da personalidade denominadas psicodinâmicas. Então, memória é Psicanálise e psicologia junguiana. As psicodinâmicas utilizam o conceito de inconsciente. E lá para as tantas, a terceira onda de terapias cognitivo-comportamentais, a terceira onda, tenta associar a ideia original da TCC com outros conceitos, inclusive com o inconsciente. Então, algumas teorias da terapias da terceira onda, que são várias, tentam se apropriar do conceito de inconsciente para articular com a ideia original da TCC. Mas não são todas as terapias de terceira onda que aceitam. Diga, senhor. Então, memória para trabalhar teorizando o consciente, a parte consciente. Numa perspectiva cognitiva, sim. Numa perspectiva cognitiva. Bom, Eu sou divertidamente. como é que é? Eu sou divertidamente, é aquele de grau de memória que tem. Divertidamente é um ótimo filme mesmo. Muito interessante. É de curto prazo, né? Porque a memória é de curto prazo. Vamos lá. É que na realidade, essa é uma boa colocação. Por que é que eu esqueci onde eu coloquei aqui? Porque eu só não estava dando atenção. Porque eu não estava prestando atenção, exatamente. Eu fiz o movimento automático. E quando a gente faz alguma coisa automaticamente, é muito difícil você consolidar a memória. Você consolida a memória quanto mais você aplica a consciência naquilo que você está fazendo. Tá? Então, ontem eu tive um entrevero com a turma aí, porque estou eu aqui, toda boa intenção para que você aprenda. E tinha um grupinho de umas 12 pessoas ali no fundo, ali, ó, que tá aquela galera ali, fazendo outra coisa, que não é prestando atenção. Eu digo, eu espero que vocês passem por média, e se ficarem para a final vai ficar mais difícil. Falei, entendeu? Aí eu, não, professor, está conversando sobre a aula. Uma falou. Eu digo, você é uma entre 12. Pergunta se os seus colegas estavam conversando sobre a aula. Ninguém discutiu, porque não era sobre a aula. Aí daqui a pouco, não aprendi, não consolidei, porque você não debruçou sua consciência sobre aquilo que estava sendo dito. Simplesmente, né? E eu lamento que algumas pessoas estejam brigando de fazer faculdade. Muitas delas não trabalham fora, não têm seus salários, os pais estão pagando, a avó está pagando. Aí você vem aqui só para brincar? Não pode brincar também, beijar na boca, comer açaí, jogar dama, carteado, vale a pena também, mas também vamos aprender alguma coisa, né? Enfim, então, se você não concentrar sua atenção naquilo que está sendo feito, é muito difícil consolidar a memória, ficar ali no automático. Eu vejo gente fazendo a unha na hora da aula. Gente são as mulheres, né? Homem não vejo não. Pode ser que algum homem não, mas vejo não. Está prestando atenção, fazendo a unha? Aí eu estou apresentando um slide aqui, ó, como esse aí, ó, que tem um gráfico explicativo. Estou fazendo a unha, tu vai prestar atenção? Eu sei que é difícil e tal. Estamos aí para isso, é por isso que eu tenho que me esforçar, conto uma piada, conto uma história, danço, rebolo, faço um quadradinho, né? Dá uma acordada aí. Tem que me ajudar, me ajude a lhe ajudar também, né? Enfim, então, ó, memória, capacidade de armazenamento e de resgate de vivências e experiências. Falando de um jeito assim bem básico, porque se você for ver vários autores, cada um vai dar de um jeito, mas dá para entender. Capacidade de armazenamento e de resgate de vivências e experiências. Quando vocês forem estudar lá teorias fenomenológicas e existenciais, viram alguma coisa em história da psicologia, teorias e sistemas, viram? Sim. Pronto, lá na fenomenologia, você vai ver a diferença de vivência para experiência. Eu gosto dessa diferença. Alguém sabe? A diferença de vivência para A experiência. vivência que você passa, a experiência é o que você aprende e usa pela vivência. Vivência é a questão do fato em si, né? E a Vivência. experiência é a sua forma de... Isso, exatamente. Juntando o que você falou com o que ela falou, né? Vivência é aquilo por que você passa.
o episódio, o fato. Experiência é a maneira como você elabora aquilo que você viveu. Então alguém pode ter tido, todos estão tendo a vivência de ter aula com o professor Luiz. Aquele que não gostou da aula do professor Luiz, eu espero que não exista essa pessoa, mas é assim, pô, não gostei a experiência, vai ser ruim. Né? Aquele que gostou vai ter tido uma boa experiência. Quantos alunos estavam me dizendo assim, que tiveram um professor que dava aula de avaliação psicológica que não dava nenhum slide. Eu digo, avaliação psicológica, psicometria, mostrar os esquemas, explicar aqui como é que se faz a avaliação. Nada, ele senta e vai falando. Eu digo, bom, bom. É mulher. Segunda nossa coleguinha. Não foi aqui, foi outra instituição. Sim. Bom, eu respeito os profissionais, né? Mas eu acho que é uma disciplina que você precisa mostrar um material visual, esquemas explicativos que facilita a compreensão, né? Então, enfim, por que eu falei sobre isso? Ah, sim! Então o pessoal estava me dizendo lá na outra instituição, professor, nossa experiência com fulana está péssima. Não, professora, com fulano está péssima. A gente não está conseguindo assimilar direito e todo mundo se deu lá na prova. Né? Então, a experiência não foi agradável. E é muito curioso, eu tive um professor numa das instituições em que eu estudei, que eu não vou dizer não para me localizar. O cara era um grosso de marca maior. O cara já estava há 35 anos na faculdade, mandava soltar, eu mandava aprender. E a irmã dele era uma grandona, pesquisadora da instituição. Então segurava ele. Todo tipo de grosseria que você viu, sempre que eu estudei com o cara, que você possa imaginar que o cara possa fazer em sala, eu falei. Eu vi aluno levantar, por uma grosseria que ele fez, levantar e sair. Porque não conseguiu ficar no ambiente irrespirável de um grosso. Né? Na época da pandemia, eu estava assistindo aula com ele, aí ele convidou uma pessoa para fazer uma live, né? A aula à distância. E aí ele ficou escrevia no chat, falava coisas enquanto o convidado estava falando. Teve uma hora que a galera desligou a câmera, quase todo mundo, ele escreveu do lado assim: mostrem a cara, sejam educados. Sujeito que é psicólogo, terapeuta, ele é um terapeuta que realmente precisa de terapeuta urgente, esse cara. Grosseiro, um homem avô, pai, avô, cabelo branco, não aprendeu a ser gentil no trato com as pessoas. Um grosso de marca maior. Quando encerrou o semestre, em 2 disciplinas que eu fiz com ele, a galera no grupo dizia coisas extremamente opostas. Eu dizia, fulano mandou uma mensagem para nós, estou reproduzindo aqui, tem um bom final de semana, mas ele é um ser de luz, ele é um anjo. Meu Deus, os passam mal. Tive um colega que disse assim, Luiz, a primeira crise de ansiedade que eu tive na minha vida foi por causa desse cara, pelas grosserias que ele faz. E ela tinha razão, o cara era um grosso, de marca maior, mal amado. E tinha gente que achava ele um ser de luz maravilhoso, né? Como é que é a experiência que cada um tem? Enfim, né? Então, a memória se aprimora ao longo da infância e adolescência, se estabiliza ao longo da vida adulta e passa a declinar ao longo do envelhecimento. Professor, isso aí é etarismo, é idadismo, diriam os profissionais de gerontologia ou psicologia social. Não. Isso é pesquisa de neurociência cognitiva que mostra que, de fato, vai havendo uma redução do desempenho da memória, porque vai havendo uma redução do desempenho de um monte de coisas, fisiologicamente falando, com o processo de envelhecimento. Como outras coisas vão se aprimorando. A vida é feita de perdas e ganhos, como diria a autora gaúcha Lia Luft. Perdas e ganhos, o nome do livro dela de literatura, não é autoajuda, é literatura, né? Então é isso. E vai declinando mesmo, assim como o controle da pressão arterial. Por que a sua avó toma remédio para a pressão? Porque com o passar do tempo, o fenômeno da homeostase, que é o equilíbrio das funções, vai ficando mais desregulado. A homeostase já não consegue acontecer com tanta eficácia. E aí o corpo não consegue controlar a pressão arterial. Aí você precisa de um aporte, de uma ajuda externa, que é o medicamento. Então, de fato, vai diminuindo. Uma coisa que na infância e na adolescência ajuda a memória é porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, até os 20 anos de idade, o cérebro ainda está imaturo. Que deve ser? Diz lá, que bonitinho! O cérebro está amadurecendo.
cérebro ainda está imaturo. Já diria Susana Herculano. Susana Herculano Russell, com H. Russell, uma neurocientista que fez doutorado, pós-doutorado na Alemanha, é aqui no Brasil, escreveu um livrinho, não sei se já me teria ele, que se chama O Cérebro em Transformação. É um livro de divulgação científica para a gente entender o desenvolvimento do cérebro desde a vida intrauterina. Então ela vai mostrar isso. O cérebro ainda está fazendo o quê? Aumentando o número de sinapses. Vai aumentando na infância, vai se encaminhando para a adolescência. O que é que o cérebro faz? Começa a podar os excessos. Morrem alguns neurônios, algumas sinapses vão sendo retiradas e a coisa vai se rearranjando para você obter o resultado final da arquitetura do cérebro. É que nem alguém pintando ou fazendo uma escultura, ou emassando, ou rebocando uma parede. A pessoa pega uma quantidade de cimento, joga, vai ajeitando e depois tira os excessos. É a mesma coisa. Então, ó, aumenta o número de neurônios, aumenta o número de conexões. Na medida que a pessoa vai amadurecendo, se encaminhando para a vida adulta, vai diminuindo o número de conexões, alguns neurônios morrem. Os excessos daquela obra de arte criada por Deus vão sendo eliminados para se consolidar a arquitetura do cérebro. Então, nesse período de efervescência cerebral, a memória está que está. E também porque, ao longo, já estou colocando aí, memória junto com aprendizagem, que para alguns autores é a mesma coisa, memória e aprendizagem. Vou explicar por quê daqui a pouco, um segundinho. Então, olha, nesse processo de rearranjo da arquitetura cerebral, existem janelas de oportunidade. Alguns grupos de neurônios estão aí mais suscetíveis à estimulação para desenvolver a sua capacidade funcional em determinada época, em determinada idade. Então tem uma idade na qual os grupos de neurônios responsáveis pelo desenvolvimento da capacidade musical estão mais abertos à estimulação, ou da capacidade corporal. Então se a pessoa vai recebendo bons estímulos e variados estímulos ao longo da vida inteira, vai pegando os neurônios na sua janela de oportunidade, ficam mais suscetíveis ao desenvolvimento daquela capacidade. Então inteligência matemática, musical, corporal. Por isso que os pais e educadores devem oferecer diferentes estímulos para as crianças em diferentes idades, porque vai estimular diferentes grupos neuronais. Então, nesse momento, a memória está que está. O cara grava tudo, eu decorava poesia, música, numa boa, quando tinha 17, 18 anos de idade. Agora eu fui decorar uma música do Melim, demorei. Eu não consigo decorar mais coisa, né? Ouvi dizer que existe paraíso na terra, coisas que eu nunca entendi. Eu não consigo decorar essa música toda aí. Decorei só o refrão, por aí vai, vamos lá. Então, olha, 3 estágios da memória. Aliás, aqui é a linha do meio, uma coisa maravilhosa. Codificação, armazenamento e recuperação. O que é codificação? A informação entra, ela é codificada. Armazenamento, a informação é guardada. Vamos lembrar que nesse armazenamento a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Qual é o destino das informações que estão arquivadas na memória de curto prazo? Se eu fosse vocês, eu prestava atenção nessa pergunta. Qual é o destino da informação que está na memória de curto prazo? São 2 destinos possíveis. Ou a extinção, esqueceu que o nome dela era, como é que era o nome mesmo da moça lá? Ou esqueceu, ou então a informação que está na memória de curto prazo transita para a memória de longo prazo. São 2 destinos para a memória. Então tem 2 tipos de armazenamento. Gravou a informação. Aí eu pergunto, qual é o nome dela? Eu estou solicitando que vocês façam o quê? Recuperem a memória. Aí alguns, que a memória de curto prazo foi transitando para de longo prazo, conseguem se lembrar. Ou a memória de curto prazo mesmo. Porque veja, se eu pergunto o nome do meu professor de psicologia clínica é Severino. Como é que é o nome do meu professor de psicologia clínica? Severino. Vocês tiraram a informação da memória de curto prazo, sem sombra de dúvida, porque foi 3 segundos depois que eu falei. Agora, se eu perguntar amanhã,
e alguém lembrar que o nome dele é Severino, professor da Católica e da Fafilo, Severino Ramos, amanhã, se você lembrar que é Severino Ramos, você já não terá a informação da memória de longo prazo. Que amanhã ela já transitou para a memória de longo prazo. Certo? Então, é por isso que a gente tem que aproveitar de fato essa estimulação. Não é que na hora que você passou dos 30, dos 40, você não vai aprender mais nada. Mas aproveite as janelas de oportunidade dos grupos de neurônios que você tem. Aproveite a memória enquanto você ainda é adolescente, jovem, adulto, e vá armazenando informações que vão servir para você mais adiante. Então eu me lembro de muita coisa que eu li quando era adolescente, que até hoje é base para o que eu faço. Quer ver um aspecto? Eu dei aula de psicologia jurídica, lá na Unip, em São Paulo. Psicologia jurídica e ciência política, para alunos de direito. Aliás, era uma briga em toda aula, porque foi na época em que a Lava Jato começou a decolar. 2015, depois do impeachment, 2016. Discutir com um aluno de direito que acha que é o senhor de todos os saberes, só porque está no primeiro semestre de direito, uma desgraça. Como um aluno de direito se acha? É um negócio impressionante. Em qualquer lugar do Brasil. Enfim, e eu me vali de informações que o meu pai me dava durante a infância e a adolescência para dar aula de psicologia jurídica e ciência política, porque meu pai é advogado. Então, muita coisa que o meu pai me contava, informalmente, em conversas em casa sobre direito, ficaram armazenadas na memória de longo prazo e eu utilizava para dar aula. Diga. Por exemplo, quem tem dificuldade em aprender a decorar o nome de outras pessoas, eu tenho bastante. Então, quando eu conheço alguém novo, que eu quero lembrar um nome, eu associo alguém que tem o mesmo nome que eu conheço, mais antigo. É uma técnica mnemônica, você fazer associações de uma coisa com outra para lembrar. Isso é muito bom. Por exemplo, lá quando eu falo sobre fisiologia do sistema nervoso, eu falo sobre o sistema nervoso periférico, eu sempre dou uma dica mnemônica para você gravar o que é aferente e eferente. Já falei para você? Já. Já, né? Como é que é a dica? Aferente. Ah, olha aí, alguns lembram, tá vendo? Aferente e eferente. Aferente sai e eferente entra, né? Aferente sai, eferente entra. Tudo com A e tudo com E. É uma técnica mnemônica que você pode utilizar, tá? Agora, passeando um pouquinho por uma visão de memória, numa perspectiva psicodinâmica, lá, do inconsciente ali do nosso amigo, né? Os psicanalistas diriam que existem motivações inconscientes para determinados esquecimentos. Eu acho interessante. Eu já não consigo lembrar o nome daquela. Vai que aquela pessoa, eu me lembro o nome de todo mundo, mesmo o nome dela. Vai que o nome dela, ou alguma coisa que ela faz, que você conhece dela, remete a alguma experiência que para você não foi agradável. Está escrito um certo bloqueio com aquela pessoa, mas você não sabe exatamente por quê. Ou uma pessoa que qualquer sintomas que se apresentam na vida adulta podem ser o fruto de dificuldades que a pessoa teve em fases anteriores da vida e que fez o famoso recalque, o recalcamento. Recalcou aquilo e aquela dor que é tão intensa que se aquela lembrança estivesse na consciência, seria insuportável para você. Aí o que é que o psiquismo faz? Ou segundo Freud diz, o aparelho psíquico pega aquela lembrança e joga para o inconsciente. Só que tudo que é varrido para debaixo do tapete, uma hora você pisa e se espalha. Aí aquele conteúdo vai voltar do inconsciente para a consciência, o chamado retorno do recalcado. Viram isso já? O retorno do recalcado. Só que na hora que retorna, não retorna aquela informação exatamente do jeito que você armazenou. Ela retorna de maneira disfarçada, através de um sintoma. Então, de uma maneira assim, bem grosseira, alguém que foi abusado, uma menina foi abusada sexualmente por um integrante da família. Isso quando tinha 5 anos. Está fazendo terapia aos 22, porque ela não consegue namorar de jeito nenhum. Ela se aproxima dos homens, tem um bloqueio, ela não confia em homem nenhum. Então veja, ela foi abusada por uma figura masculina. Lembrar daquilo seria tão doloroso, tão insuportável, que aquilo é recalcado.
mas tudo que é recalcado, uma hora retorna para a consciência de uma maneira disfarçada. Então a informação é, eu fui abusada por um homem. Está lá no inconsciente, ela volta para a consciência. Os homens não são confiáveis. Ela se perguntar, mas você teve alguma experiência? Não, ela não lembra que foi abusada. Realmente não lembra. Seria muito doloroso. Então a informação retorna para a consciência de maneira disfarçada. Os homens não são confiáveis. Né? O que é triste isso? Porque os professores de psicologia são plenamente confiáveis. Então, alguém dizer alguma coisa? Não só uma vez. Professor, tem a possibilidade de uma pessoa não lembrar de um ano inteiro da vida? Tem. Só pode ter uma amnésia retrógrada, né? Que aliás são dois tipos de amnésia. A pessoa sofreu, por exemplo, um acidente, teve um trauma crânioencefálico, e ela não consegue se lembrar mais das coisas que ela passa a aprender, daí por diante. Chama-se amnésia anterógrada. Vou escrever aqui. Amnésia para frente, né? Para frente, amnésia anterógrada. Agora, se a pessoa não se lembra de muita coisa, ou de quase nada, que aconteceu daquele momento do trauma para trás, é amnésia retrógrada. Retrógrada, certo? Como é que é o nome daquele filme que o Adam Sandler namora a moça que não se lembra de nada que acontece e no dia seguinte tem que começar tudo de novo? Como é que é? Como a primeira vez. Amnésia anterógrada. Então todo dia, como vai? Quem é você? E o cara lá, eu sou fulano. É muito amor, né? Certo? Então olha lá. Colocar na memória, manter na memória, recuperar na memória. Professor, por que memória e aprendizagem para alguns autores da psicologia cognitiva e da neurociência cognitiva são a mesma coisa? Pelo seguinte, como é que eu sei que eu aprendi? Como é que eu aprendi? Eu estou recuperando e dizer, mostrando que eu aprendi. Mas para poder memorizar, eu preciso aprender. Né? Então, para algumas pessoas, memória e aprendizagem são o mesmo conceito. Agora, para fins didáticos, a gente acaba dividindo, porque ajuda em muita coisa. Então, quando eu digo assim, né? O aparelho, aprendizado é o processo. Como é que é? Memória é o aparelho, aprendizado é o processo. Não, memória é um processo também. Também É um processo cognitivo. Facilita, porque eu digo assim, gente, ó, eu estou aqui contando uma história para vocês, porque ao contar uma história facilita a aprendizagem. Vocês vão entender perfeitamente. Até porque a palavra aprendizagem, no senso comum, as pessoas entendem como internalizar a informação. As pessoas não vão entender que memória e aprendizagem acabam se misturando. Então, se eu separo, eu até atendo ao senso comum, dizendo, eu estou contando uma história para facilitar a aprendizagem. Se eu disser assim, eu estou contando uma história para facilitar a memorização. Alguém vai dizer assim, não, professor, mas eu não quero memorizar, eu quero aprender. Ó como o senso comum, né? Então, para não brigar, de fato, alguém acha que memorizar, as pessoas entendem no senso comum que é você internalizar a informação automaticamente, mas não digerir exatamente aquilo. Não se apropriar daqueles conceitos. É assim que as pessoas entendem memorizar. Então, para não brigar com isso, aí didaticamente a gente acaba dividindo a aprendizagem para um lado, memória para o outro. Né? Aprendizagem significativa, dizem os pedagogos. O que é aprendizagem significativa? É você tentar dialogar com a turma, puxando da turma informações que a turma já tem, que a gente chama de aproveitar o conhecimento prévio. Então, quando eu digo assim, aquele filme, aí as pessoas se lembram, você tem um conhecimento prévio sobre aquilo. Quando eu ancoro a minha transmissão de informação num conhecimento que você já tem, aquilo que eu estou dizendo faz sentido para você, tem mais significado. Então isso se chama aprendizagem significativa. Ó, agora, vê se eu quiser tornar aprendizagem e memória como sinônimos totais. Você não vai entender. Memória significativa. Fica estranho, mas se eu disser aprendizagem significativa, para você vai fazer mais sentido. Então, a separação, ela é útil. Mas se você pensar mais profundamente dentro do universo conceitual da psicologia cognitiva, da neurociência cognitiva, de fato, memória e aprendizagem se confundem, né? Codificação, transformação de um estímulo físico em um tipo de código ou representação aceita pela memória.
Professor, tem alguma representação que não é aceita pela memória? Tem. É aquela que não cola com o teu conhecimento prévio. Então eu digo para vocês assim, que eu não quero ficar por aí no mundo como um verdadeiro ronin. Eu quero me vincular às pessoas e às instituições. Alguém sabe o que é um ronin? O que é um ronin? É um samurai que não tem um dono. É um samurai que não tem um chefe, que não tem é um fulano, mas não, mas alguém aqui manda, né? Não, mas não é bem isso. Porque assim, ele obedece, não é padrão a palavra, no Japão medieval, a palavra seria um senhor, né? Um samurai que não tem um senhor. Ele está desgarrado, ele não serve a nenhum senhor em nenhum burgo, né, do Japão feudal, em nenhum feudo, burgo não, feudo do Japão feudal. Veja, eu falei alguma coisa que a memória dele aceitou. Ele conseguiu codificar, a memória dele aceitou o que eu falei. Eu não quero ficar como um ronin, porque ele já conhecia o conceito. Talvez, se eu perguntasse novamente, alguns nem tivessem entendido a palavra. Pega aqui esse lápis e escreve o que eu acabei de falar. Talvez a maioria nem conseguisse escrever. Sua memória não aceitou porque você não conhecia o conceito. Diga. Aqui, tipo, eu fico pensando que ali seria o contrário. É diferente, e aferente é Oxe, falei errado. É verdade. Misturei. Misturei, é verdade. Foi. Diferente E eu ainda falei isso, você fez coisa errada. Olha, todo mundo aceitou. É verdade, é o contrário. É o contrário, é verdade. É diferente. Tem uma outra. Me distrair. Olha O é a. É o contrário. Me distrair, olha que coisa. E inclusive eu dou o exemplo, quando falo de referente, que é para fora, né? Que eu falo isso. Ejetar, né? Ejacular. Não, viajei mesmo na maionese agora. Mas isso é interessante você fazer isso, você ter dito isso, porque a gente tem que ter sempre uma análise crítica do que a gente estuda. De repente, olha, eu dei a explicação ao contrário, eu nem me dei conta de que eu entendi. Né? Mas você aprendeu de um jeito, não, mas eu aprendi de outro jeito. Está estranho, em vez de engolir. Não, eu aprendi tanto, será que não é? Só que você demorou tanto para perguntar. Porque, tipo, eu fiquei comparando. Será que não é? Na minha natação, Foi, né? Tá. Tipo, eu aprendi assim. O contrário, exatamente. Sabe o que acontece às vezes, não sei se foi o seu caso, porque assim, não, mas ele é professor, ele deve estar certo, ele deve estar errado. Não, mas ele é o professor, sabe o que é? É a história da autoridade. A gente não pode supervalorizar a autoridade de ninguém. Porque a pessoa pode, de repente, emitir um conceito. Aqui foi só uma questão de confusão, né? Na hora que eu fui explicar, de memória, de confusão. Mas às vezes não é memória, às vezes a pessoa tem uma opinião e você diz assim, mas eu não concordo com essa opinião. Por que você tem que concordar porque o cara tem pós-doutorado do escambau a 4, né? Então isso é uma das coisas mais importantes para você se desenvolver como profissional de nível superior. Você tem que ter análise crítica sempre, não precisa concordar com as ideias de ninguém, tá? Nem com o lapso de memória de ninguém. Aí numa visão de psicanálise, por que será que houve esse lapso de memória? Numa visão psicanalítica da psicologia junguiana, podem ter razões afetivas para você ter lapso de memória. Para você confundir aquilo que você fala ou uma determinada lembrança. Tem uma dimensão afetiva, porque para a visão psicodinâmica, aquilo que aparece numa fala, num discurso, quando você conta alguma coisa que vivenciou, alguma coisa de si, é muito menos factual e muito mais afetiva. Aquilo que você está contando é uma mistura de fato com fantasia. Por isso é que, para a abordagem cognitiva, psicodinâmica, sobretudo psicanalítica, não interessa querer avaliar, será que esse paciente está dizendo a verdade ou não? Vocês vão ver isso no estágio, se fizerem psicanálise. O professor vai dizer assim, não importa se é uma verdade factual ou não, é a verdade de cada um. É a verdade dele, é a fantasia dele. Então a gente vai trabalhar com a verdade dele, com a fantasia dele, em vez de avaliar exatamente se é uma verdade factual ou não, o que ele está narrando. Né? Para uma perspectiva médica, de psicopatologia médica, talvez interesse saber mais se aquilo é uma verdade factual ou não, porque o psiquiatra vai estar pensando que o sujeito pode estar delirando, ou ele pode estar alucinando. Então,
Então, para não constituir um delírio ou uma alucinação, se eu avalio que aquele fato realmente existiu, eu estou excluindo a possibilidade psicopatológica de um delírio ou de uma alucinação. Mas veja, é outra perspectiva, diferente da psicanálise. Mas enfim, voltando aqui para a psicologia cognitiva. Manter a memória, recuperar o conteúdo que uma vez foi armazenado na memória. Corresponde ao... Sim, memória sensorial. Corresponde ao armazenamento de informações de todo tipo que chegam até os nossos sentidos. Podem ser estímulos visuais, auditivos, táticos, olfativos. Uma vez processadas, as informações, como eu falei, são transferidas para a memória curto prazo. O traço de memória sensorial permanecerá no sistema se receber atenção e interpretação. Memória de trabalho é um tipo de memória definida pela sua função. Também é conhecida como memória operacional. Alguns autores, porque a expressão em inglês é work memory, working memory. Então alguns gostam de traduzir de maneira mais literal, memória de trabalho. A sensorial chega onde? Não entendi, como é que é? Chega até o sentido, beleza. Então alguns gostam de traduzir de uma maneira mais literal, memória de trabalho, working memory, e outros traduzem de maneira menos literal, que é memória operacional. Conhecida como memória operacional, ela equivale a um sistema para a manutenção temporária e a manutenção de informações necessárias ao desempenho de uma série de funções cognitivas. Então a gente vai ver lá, daqui a pouco eu mostro a questão a diferença entre a memória semântica e a memória de procedimentos. O que é a memória semântica? A memória semântica é uma memória para fatos e eventos. O que é isso? Se eu perguntar para vocês, né? A guerra que está acontecendo no Oriente Médio é de quem contra quem? Aí todo mundo vai saber dizer, do Hamas contra Israel, de Israel contra Hamas. Né? É uma memória de que isso aí, evento, uma coisa que aconteceu. Fato, nessa perspectiva, quando eu falo fatos e eventos, fato não é algo que aconteceu. Fato é algo que é. Por exemplo, o que é este objeto? Este objeto é o celular, pronto, é um fato. É um fato que este objeto, entendeu? Então quando eu digo fatos e eventos, nessa perspectiva, fato não é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que é. Então, o que é um ser humano? O que é uma zebra? Uma zebra é um animal que existe na árvore. O que é aprender? Aprender é você prestar atenção em alguma coisa, assimilar novas informações. Fato é o que é. O que é cabelo? O que é carro? E evento é alguma coisa que aconteceu. O que foi o 11 de setembro dos Estados Unidos? Foi uma situação terrorista. Tá? Então você tem memória de fatos e eventos, que é memória semântica, e você tem uma memória de procedimentos, que é uma memória que você não declara. Tá? A gente chama então a de fatos e eventos, memória. Eu não sei se eu pus isso aí, por isso que eu já estou escrevendo aqui. Memória declarativa. Qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Que curso você faz? Eu faço psicologia. Qual é o nome do seu pai? Fulano de tal. Qual é o nome da sua namorada? Fulano de tal. Você declara, você mostra que você sabe aquele fato ou aquele evento. Agora, a não declarativa, eu já estou precisando de uma coisa aqui. Deixa eu ver se aqui está melhor. Declarativa. A não declarativa, você não fala sobre, você não declara, você simplesmente mostra que aprendeu. Dirigir um carro. É uma memória não declarativa, de procedimento. Eu não digo assim, explique para mim como se dirige um carro. Ah, tá, eu ligo assim, não me interessa. Eu te dou a chave e digo assim, dirige esse carro, para eu saber se você se lembra como se dirige um carro. Quando a gente fala assim, andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Não é uma memória declarativa, é uma memória não declarativa, de procedimento. Eu te dou a bicicleta, você monta e você mostra que você lembra como se dirige uma bicicleta. Seria tipo uma ordem. Tipo uma ordem. O que é uma ordem? A memória não declarativa? Você, tipo, ande de bicicleta, você está mostrando que já sabe andar.
Não, não é uma ordem. O que eu estou dizendo é assim, a capacidade de andar de bicicleta depende de uma memória que você não expõe, não verbaliza. Você mostra como se faz. A capacidade de andar de bicicleta. A capacidade de dirigir um carro. A capacidade de lutar karatê. A capacidade de dar um salto como a Simone Biles dá lá e faz aquelas coisas espetaculares com o corpo dela. Não depende de você verbalizar. É uma memória que depende de você demonstrar. Então é por isso que ela não é declarativa. É uma memória de procedimentos. E essa aqui é uma memória semântica. Memória de fatos, memória de eventos. Eu te pergunto, você me responde. Aqui você não me responde. Aqui você mostra. Eu dou a chave, você dirige. Tá? Então seria botar na prática, né? De prática o aprendizado. Eu não sei se daria para dizer isso aqui é a prática e aqui não é a prática. Eu estou te perguntando, você está respondendo, não está falando em prática. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Eu te pergunto, eu coloco uma prova e te faço uma pergunta. Você tem que responder, você está colocando em prática o que você sabe, de alguma forma. Tá? Então, mas eu tenho o que você quis dizer. Aqui você põe em prática de fato. Por isso que a expressão melhor é memória de procedimentos. É a expressão melhor, tá? Então, você lembrar de uma viagem que você fez nas férias, seria algo habitual. Seria então declarativo. Se você está me contando, é uma memória declarativa. Tá? Agora, se você está se lembrando o que é que você precisa fazer para fazer o check-in, não está me contando, você está fazendo o check-in. Você se lembra, aí você está aqui lembrando, aperta esse botão, aí é uma memória de procedimento, não declarativa. Você não está falando sobre, você está fazendo o procedimento. Tá? Por que é que isso é importante? Aí você resolveu virar neuropsicólogo, fazer uma especialização em neuropsicologia. Aí você vai tratar de crianças com autismo, aí você vai tratar de crianças de pessoas com afasia, que não conseguem falar, de pessoas com dificuldade de memória, anterógrada, retrógrada. Aí você vai tratar de um paciente com um transtorno neurodegenerativo, com Alzheimer. O início do Alzheimer, você vai fazer testes, jogos, estimulação neurocognitiva para diminuir as perdas funcionais da memória que aquele paciente tem. Você precisa saber essas diferenças aqui, para saber o que é que aquele quadro degenerativo está provocando. Está provocando mais perda de memória declarativa ou de memória não declarativa? Que tipo de atividades eu faço com ele para diminuir a perda desse tipo de memória e desse tipo de memória? Então, quem quiser ser neuropsicólogo tem que entender bem de emoções, de sentimentos, mas tem que entender de psicologia cognitiva e de neurociência. Eu terminei de ler aqui. Aquela memória que usamos quando estamos realizando alguma tarefa, o que nos possibilita acessar dados, conhecimentos, habilidades já aprendidos. Aliás, quando eu penso nisso aqui, pegando tua expressão aí de colocando em prática, né? É por isso que a gente, quando fala de competência, se fala de competência, é a mistura de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então eu tenho conhecimento, se me perguntar, eu respondo. Mas eu consigo operacionalizar esse conhecimento, por isso você faz estágio. O que é o estágio? Você transformar o conhecimento que você adquiriu, que está aqui na memória, em capacidade de realizar. Em habilidade. Habilidade clínica. Exige exercício. A pessoa fala alguma coisa, você vai prestando atenção, fazer as perguntas adequadas, de acordo com a perspectiva que você adota, psicanálise, humanista e tal. Tem jeitos de perguntar, tem jeitos de intervir. O momento exato de fazer a pergunta, de não fazer, isso é habilidade. No começo você fica, ai meu Deus, professor, acho que fiz tudo errado no primeiro atendimento. Primeiro atendimento é uma propaganda antigamente, você vai lembrar aqui, né, do sutiã, né? O primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? O primeiro atendimento é que nem o primeiro sutiã, nunca esquece, né? Você se lembra quem foi aquela pessoa, o nome dela, que horas foi, se estava chovendo, se não estava, porque é meio assustador mesmo, né? Você se senta junto com alguém, ai meu Deus, e agora? Aí você fica querendo pescar todas as informações que você estudou, do primeiro período de psicologia até o 8º, né? Aí depois você vai relaxando, e aí naturalmente aquilo que você aprendeu
vai se transformar, o conhecimento se transforma em habilidade e a prática. E isso nunca para. Por isso que as pessoas, sobretudo recém-formadas, que trabalham com clínica, contratam um profissional chamado supervisor clínico. O teu supervisor na clínica escola está fazendo isso para você pela mensalidade que você está pagando. Mas quando você se forma, você paga um supervisor clínico que é mais experiente do que você, porque às vezes travou ali a psicoterapia, você não está sabendo como lidar com aquilo. Aí você conta na supervisão clínica, paga, e o teu supervisor, que é mais experiente, te dá sugestões. Aí você vai aprimorando suas habilidades. Que ler, você já leu demais, tem conhecimento bastante. Mas falta habilidade, é normal. Então veja, professor, você tem uma boa habilidade de comunicação. Eu não comecei agora. Eu comecei a falar em público com 15 anos de idade, em ambiente religioso. E eu estou com anos de idade. Né? Então você veja que é habilidade, é fruto de treino também. É o estágio da memória, assim, já falei sobre, né? Curto prazo. Estágio da memória, não vamos parar mais porque tem que parar, né? Começou às 10 horas da manhã, né? Liga, vamos? Vem aqui? Eu vou ali, né? Ah, ela está perguntando se a segunda prova. A segunda prova do senhor, o senhor vai juntar com o assunto da primeira ou da outra? Você acha que eu sou torturador? Fazer a segunda prova juntando o conteúdo do semestre? Para que isso? Você já provou, já estudou, já refletiu sobre o conteúdo do primeiro bimestre? Não vou pedir de novo, não. Você não presta nem na final dele, você seleciona alguma coisa. Final é uma palavra absolutamente inútil para todos vocês e todas, porque ninguém aqui vai ficar, né? Eu espero que ninguém fique para a final por dois motivos muito importantes. O primeiro motivo é para você ser feliz, na verdade, passando um Natal agradável. E o segundo motivo é para que eu seja feliz. Então vamos lá. É o estágio da memória que é a informação reconhecida da memória sensorial e entra na consciência. Apta a estocar e também usar as informações, permitindo a realização de tarefas cognitivas. A memória de curto prazo também que possibilita realizar uma tarefa qualquer, né? Naquele momento, tá? Mas é um sistema limitado, porque tem dois destinos para a memória de curto prazo. O primeiro destino é a extinção. E o segundo destino para a memória de longo prazo é a transformação em memória de longo prazo. Tá? A memória muscular, ela conta como memória de curto prazo ou tipo, conta como memória de longo prazo? Você vai resgatando como fazer? Mesmo que seja no automático, tipo, como é que a gente pode classificar? Memória muscular, o que é que tu chama de memória muscular? Tem alguns trabalhadores, principalmente que trabalham com artesanato, que eles não pensam muito na hora de fazer os processos. Quem trabalha com macramê, por exemplo, já vai fazendo os nós automaticamente. Memória de longo prazo de procedimentos, não declarativa. Mesmo sendo no automático, é tipo, ok, né? Sim, não precisa ser consciente para ser memória não declarativa, não. Muito pelo contrário, imagina você ficar pensando em cada movimento que você faz enquanto dirige um carro. Quero ser um gasto de energia mental absurdo. Agora eu vou apertar a embreagem, depois eu... Tem gente que esquece de dirigir. É exatamente para automatizar a ideia do treinamento. Por que um jogador de futebol, de um time de futebol, né? Em Pernambuco, time de futebol, leia-se Esporte Clube do Recife, e os outros dois não existem mais. Isso é clubismo. Veja, isso é clubismo. Porque diz assim, o jogador está sem ritmo de jogo. O que é ritmo de jogo? É automatizar os movimentos. Então o cara não tem que pensar, a bola vem assim a meia altura. Sabe, tá lá o homem lá do Congo, lá, como é que é o nome dele? Richard. A bola vem a meia altura. O cara tem que pensar, dá aquele voleio maravilhoso e mete no ângulo. Não tem... Agora isso é fruto de quê? De treinamento. Provavelmente, se ele estivesse sem ritmo de jogo, o desempenho da memória de procedimento não estaria refinado e ele não conseguiria fazer aquele movimento porque ele estava sem ritmo de jogo. Então o ritmo de jogo é para isso, para que o desempenho, que é fruto da memória de procedimento, da memória não declarativa, esteja afinado. É para isso que você treina para automatizar. Tá? Então, aquilo que é consciente
é um pedaço do que você faz. A outra parte tem que ser algo automatizado. Tá? Aí, de longo prazo, né, o estágio de memória que a informação é armazenada por um longo período, às vezes permanentemente. Então, eu estou me lembrando de minérios importantes que existem nas rochas do mundo. Feldespato, quartzo, mica, anfibólio, piroxínio e calcita. Eu aprendi no 7º ano. Minerais, feldespato, quartzo, mica, anfibólio, piroxínio e calcita. Veja, eu lembrei, serviu para tirar uma boa nota de geografia na época. Mas eu memorizei. Então, são habilidades ou informações que levam um longo tempo para serem consolidadas, que permanecerão por mais tempo no repertório do organismo. Talvez se eu fosse decorar hoje, eu não lembrasse tudo isso. A gente pode lembrar isso perfeitamente com a música do Tripodente, porque do nada vai resgatando a memória da Riley e ela começa a cantar. Qual é o ponto do filme, para eu me lembrar? Aquele Tripodente tem um jingle de uma pasta de dente comercial que era uma música chiclete que decorou. Não me lembro não dessa parte. Existe um tempo Tripodente que determina uma memória ser de curto prazo ou de longo prazo. Ou, pra ela, eu digo assim, para ela uma memória de curto prazo. Várias horas, você já tem uma memória de longo prazo. Várias horas, já dá pra gente falar em memória de longo prazo. Curto prazo são minutos. Eu lembrei do outro exemplo, tipo a música comercial do Big Mac, aquela mega. Pronto. Aí, quando a gente escutava, vamos estudando com a Ô memória. Pedro, fala da Dolly, fala que é melhor. Todo mundo Tipo lembra da Dolly Dolly. Guaraná. O marketing trabalha muito com memória, né? Então é a memória, tá lá, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, tá lá, tudo mentira. Tudo mentira, porque não é tudo, não é pop, Mas também, a destruição da família. Dia das Crianças, Casa Pio. Então estou eu lá no supermercado, né? Se eu quero comprar um empanado aí, que coloque lá na fritadeira, né? Fryer, que seja fácil de fazer. Aí eu abro lá, tem lá o empanado nato, que eu vejo no Globo Esporte. Quando eu vejo os gols do Esporte Clube do Recife, o glorioso campeão da Copa do Brasil. Aí você diz assim, né? Olha, é a marca que aparece no Globo Esporte. Aí você fica tentado a comprar. Então o marketing usa muita coisa da fixação na memória. Daqui a pouco tá da Globo Beleza aí, carnaval. Pois é, exatamente. Existem dois tipos de memória, né? Memória explícita e memória implícita, ou declarativa e não declarativa. Mesma coisa, tá? Explícita, você está declarando, falando. Implícita, você não está declarando, você está operacionalizando alguma coisa. Deixa eu ver se eu... Professor, então é explícita, semântica ou... Não. Ninguém tá Tá. Deixa o semântica. Vou pra lá, daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco eu volto no semântica. Fica aqui, ó. Declarativa, explícita. Não declarativa, implícita. Então, a explícita é você saber alguma coisa e você falar sobre o que sabe. A implícita ou não declarativa é você não falar sobre o que sabe, é você demonstrar que sabe. Certo? Fofoca. É explícita. Como é que é? Fofoca. Explitíssima, né? Depende da fofoca. Você está falando para alguém, não é pública e notória, está falando na frente de todo mundo, mas está falando. Né? Você não pode dizer assim, demonstra para mim uma fofoca. Demonstrar. Conta, né? Deixa eu ver se eu vou falar sobre isso aqui. Dois diferentes, apresentado a cada grupo uma lista de palavras diferentes. Primeiro ali, camisa, botar no carro. Não, vou tirar esse exemplo aqui. Só que
fica aqui embaixo, né? Saber relatar o que fez, memória explícita, saber fazer o procedimento implícito. É eu. A pessoa quer complicar o exemplo, né? Imitar o que a pessoa fez. Meu Deus. Vamos lá. Então tá aí, ó. Recordação de habilidades e aperfeiçoamento no desempenho de alguma tarefa perceptiva, motora, cognitiva, sem recordação consciente das experiências que levaram ao aperfeiçoamento. Então a pessoa não vai falar sobre ande de bicicleta, para de jogar de bicicleta, é necessário que a linha vertical baixada a partir do centro de gravidade esteja na base. Alguém sabe o que é isso? A vertical baixada a partir do centro de gravidade esteja na base? É como você dá essa aí. É assim, ó. Veja, eu estou fazendo uma memória, eu estou utilizando o quê? Uma memória explícita para explicar para você como é que se fica em pé. A gente fica em pé assim, ó. Se você pensar numa pessoa aqui, uma perna, outra perna, tá? Faltou os braços. Então, veja só. É porque não interessa os membros superiores aqui no exemplo. É um japonês. Veja, o centro de gravidade é a região do corpo onde a força gravitacional é aplicada para puxar você para ficar em cima da superfície. É o centro de gravidade. Se eu pegar o centro de gravidade, que fica mais ou menos no abdômen para todo mundo, tá? No caso, no meu, tem tanquinho. Não está aqui, ó. Se eu pensar numa linha vertical, aqui, ó, imaginária, essa linha vertical, ela tem que estar dentro da sua base, que vai de uma perna a outra. Se eu inclinar o corpo, e essa vertical baixada, a partir imaginária, a partir do centro de gravidade, sair da base, ó, se ela sair da base, você cai. Vale para pessoas e vale para caminhões. Aquele caminhão muito alto. Se o caminhão está com muita coisa, ele desvia o centro de gravidade para cima. E aí, se ele der uma inclinada mais leve, a vertical baixada a partir do centro de gravidade sai da base. Quando sai da base, ele tomba. Professor, eu não me lembrava disso não, de física, não me lembro. Eu estou mostrando para você uma memória implícita. Mas aí, se você disser assim, mostre como se fica em pé. Isso aqui não é memória, não é memória implícita. Isso aqui é memória explícita, implícita. Eu estou mostrando para você que eu sei que eu tenho que ter uma base suficiente para que a vertical não saia da base. Veja, você fazia isso, mas você não sabia como. Então você tinha memória implícita de como ficar em pé, que é um procedimento de ficar em pé. Mas você não tinha memória explícita de saber como se fica em pé. E ainda não tenho, professor, porque eu não entendi nada que o senhor falou. Não, todo mundo entendeu, né? Peraí. Tá? A barriga então, da gente é foda. Envolve recordação consciente do passado, né? Oxê. O que aconteceu? Eu quero saber por que riram quando eu fui demonstrar como você fica em pé. Mostra como você fica em pé. Fiquei aqui. Nem eles entenderam. É uma pane. Não sei por que foi que ficou aí. É um exemplo de memória de procedimento, né? De uma pessoa que estava tentando recuperar a saúde e tal. Teorias sobre o esquecimento, né? Esse sujeito ali, ele tenta explicar o fenômeno do esquecimento. Não vou dar esse exemplo, não. Aqui não. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não quero falar sobre o gráfico, mas deixa eu ver se ele está mais simples. Curvas de esquecimento. A maior parte do esquecimento do conteúdo aprendido começa apenas alguns instantes após a aprendizagem e aumenta de modo bastante acentuado com o tempo. Então veja, né? Dá para entender. Não queria complicar, mas dá para entender. Você aprendeu alguma coisa. Minutos depois você começa a esquecer.
Mas veja, o esquecimento vai ficando mais intenso na medida que o tempo passa. Então veja, eu te conto alguma coisa agora. 2 minutos depois você esqueceu um fragmento do que eu contei. 15 minutos depois, o fragmento do que eu contei, que você esqueceu, já é maior. 24 horas depois, você pode ter esquecido tudo. Ou pode ter esquecido um fragmento quase total do que eu falei. Então, à medida que o tempo vai passando, aquilo que você vai esquecendo, que está na memória de curto prazo, aumenta. Muito conteúdo vai sendo extinto, tá? Professor, e qual é o jeito de não esquecer? É você reforçar o contato com aqueles dados. Então, como é que você não esquece? Aí você vai, chega em casa, vê um vídeo sobre memória. Então, aquilo que você esqueceu quando chegou em casa e viu o vídeo, você recupera. E recupera de novo no dia seguinte. E recupera de novo quando chegar perto da prova. Aí você não esquece, tá? Mais ou menos. Ah, professor, eu passei a madrugada inteira estudando, fiz a prova e depois eu não sei nem o que eu fiz na prova. Porque você não estudou do jeito adequado. Você, na urgência, né, colocou várias informações, teu corpo não descansou para você consolidar a memória e você reproduziu. O que é que você fez? Você reproduziu a memória de curto prazo. Por isso, quando terminou a prova, você nem lembrava mais o que você esqueceu. Quando você faz com calma, lê um dia, o outro dia, e depois de novo, aí você não vai usar na prova a memória de curto prazo. Você vai usar a memória de longo prazo. Como é que eu melhoro a aquisição e a consolidação da memória de longo prazo? Tem vários fatores. Primeiro, prestando atenção. Prestar atenção é importante para consolidar melhor. Depois é você reforçar aquela informação. Você adquirir ela de novo, entrar em contato com ela de novo. Depois é você associar com coisas diferentes. Então, por exemplo, se você assistir um vídeo sobre um neuropsicólogo trabalhando com reabilitação cognitiva de alguém que sofreu um acidente, você vai incrementar com novas informações aquela área e associar com o que eu falei. Então, incrementar novas informações para associar com aquilo que eu falei é um jeito de consolidar melhor a memória de longo prazo. Por isso que eu digo, professor, eu não consegui reproduzir direito. Você consultou outras fontes, leu outros textos, viu vídeo na internet, discutiu com seus colegas, faltou você associar com outras informações a informação que você adquiriu comigo. Se você tivesse feito isso, teria feito a prova com mais tranquilidade, porque teria consolidado melhor a memória de longo prazo, fazendo associações de informações. Tá? Fonte de esquecimento frequente é a interferência. Então, a interferência, dois tipos de interferência. A interferência proativa e a retroativa. Interferência proativa é a interferência das aprendizagens antigas sobre as novas. Ah, professor, mas eu aprendi de outro jeito com o professor fulano de tal. Se consolidou de outro jeito com o professor fulano de tal, que não usa slide, que senta e vai falando. Você aprendeu de outro jeito. Ou com a professora. Eu estou me referindo a pessoas do mundo. Não sei de ninguém aqui. Vou te dizer até uma coisa. Eu só conheço 3 professores do curso. Porque eu não participei de nenhuma reunião. Renata não fez uma reunião. Por exemplo, gente, é o seguinte, gostaria de apresentar aqui um novo integrante do curso. Não houve tempo de fazer reunião. Então eu sei de um rapaz, magrinho careca. Eu não sei exatamente quem é, eu sei de Dani, e sei de um rapaz que tem um outro careca também de psicologia social, que eu não me lembrei o nome. Veja, eu nem lembrava, tá vendo? Então realmente eu nem sei direito quem são meus colegas, porque não houve uma reunião. Então, eu estou falando pelo mundo afora. Tá? Você aprendeu pelo mundo afora, de outras formas, com outras pessoas, e eu expliquei de um jeito um pouco diferente do que você aprendeu. Então essa memória antiga pode interferir na formação da memória nova. Você pode explicar melhor como funciona esse processo da prática? Não consegui entender com todo o esforço que eu fiz. Deixa eu ler as duas aqui. Então, ó, interferência das aprendizagens antigas sobre as novas. Retroativa, interferência das novas sobre as antigas. Então veja. Deixa eu desenhar. Deixa eu ver se eu entendi.
As antigas, elas funcionam como se fosse um alicerce. Aí elas atrapalham a construção das novas memórias. Isso, ou o contrário. As novas podem atrapalhar as antigas. Tipo, e como se fosse uma picareta, destruindo as antigas para se consolidar. Né? Isso, exatamente, né? Então, como diria o cara que quer ser grosso com você, quer que eu desenhe, né? Mas no caso aqui é didática. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho um construto de memória antiga. E aqui eu tenho um construto de memória nova. Tá? Então, na interferência proativa, o que é antigo interfere sobre o novo. Aí o tio Luiz, aqui ó, tio Luiz, explica algumas coisas para você. Aí você diz, mas tio, não foi assim que eu aprendi de outro jeito. Aí na hora que você vai reproduzir na prova o que o tio fez, aí você faz um negócio assim meio diferente, assim ó. Veja que não é exatamente o que o tio mostrou. Por quê? Porque essa aqui, ó, fez isso, ó. Entendeu? A aprendizagem antiga contaminou as informações novas que eu te dei. Aí na hora de reproduzir na prova não saiu bem como eu falei. Aí você diz aquela famosa frase que todo aluno apelão diz para obter uma nota maior. Ah, professor, considere aí, né? E o professor considera, porque afinal de contas, você precisa assimilar a ideia geral. Se um ou outro detalhe da forma como você expressou o seu pensamento não está exatamente como eu falei, o mais importante é a ideia geral. Dei um exemplo para vocês em relação a uma prova de física que eu fiz, que eu resolvi com regras de 3 e o professor disse que queria a fórmula. Não? Veja só. O que é matemática agora? Vamos lá. Aula de matemática. O que é isso? Por que essa raiva da matemática? É simples. Certo? Proporção. O que é proporção? Proporção. Na medida em que o tempo passa, aumenta a minha idade. Isso é uma proporção. De que natureza? Proporção direta. Aumento do tempo, aumento da idade. Chama-se proporção direta. Certo? Vamos pensar no mercado de trabalho. Na medida em que o tempo passa... No mercado de trabalho não é amor, pensar assim. Não. Vamos pensar na reprodução humana. Na medida em que o tempo passa, uma mulher tem menos chance de ter filhos. Porque, como nós sabemos, os óvulos de uma mulher têm a mesma idade da mulher. E estão todos contadinhos ali nos ovários e vão sendo liberados a cada mês da vida fértil da mulher. Então, uma mulher de 40 anos que menstrua tem óvulos de 40 anos, que tem uma capacidade funcional que já não é tão boa quanto uma mulher que tem 17, tem óvulos de 17 anos, mais fresquinhos, etc. Está loucos para serem fecundados. Né? Então, uma mulher de 49 anos que menstrua tem óvulos de 49 anos. Então, veja, na medida em que o tempo passa, a chance de ter filhos diminui. Como é que se chama isso? Proporção inversa. Que é diferente da primeira. Na medida em que o tempo passa, a minha idade aumenta. Proporção direta. Né? Então, quando você pensa em proporção direta e proporção inversa, então você pensa, por exemplo, em velocidade e tempo. Então, veja. Aqui tem o velocidade e aqui tem o tempo. Se eu aumentar a minha velocidade de caminhar, o tempo para chegar onde eu quero aumenta ou diminui? Diminui. Então, é uma proporção inversa. Aí eu fui calcular a velocidade, né? Aí eu fiz isso. Eu calculei com regra de 3, que é uma operação que você faz pensando na proporção, né? Então, sei lá, né? Se em 1 hora eu consigo preencher 2 páginas, né? Em 2 horas eu consigo preencher X páginas. Aí fiz o cálculo.
Aí o professor de física disse assim, está errado. Eu disse, mas por que está errado? Porque eu quero que você coloque, no caso da velocidade, né? Velocidade é igual a variação de espaço sobre variação de tempo. Mas, professor, eu não coloquei a fórmula, mas eu apliquei o raciocínio correto, usando uma regra de 3, que é baseada em proporção. Ele disse assim, mas isso aqui não é prova de matemática, é prova de física. Eu quero a fórmula. Colocou 0 na questão. Veja, o resultado numericamente estava correto. Eu usei a ideia correta, porque a ideia de proporção resulta numa fórmula que facilita o cálculo, mas ela surgiu da ideia de proporção. Então o aluno aprendeu a ideia, mas esqueceu a notação, a fórmula. Aí o cara não considera nada. Ou seja, ele está dizendo que a sua memória e a sua aprendizagem não funcionaram para nada, e funcionaram. Sua memória e sua aprendizagem captaram a ideia, o conceito de proporção. Agora, falhou na hora de representar a notação, a fórmula. Um professor desse se chama professor estúpido. É verdade, diga. Botava só um igual ali do lado da fórmula e a resposta. Botaram o quê? Um igual do lado da fórmula e botava a resposta do cálculo em cima. Pois é, mas veja, eu não me lembrei daqui, mas eu me lembrei da ideia, do raciocínio. Enfim, né? Mas aí eu acho isso um desprezo à memória e ao processo de aprendizagem do aluno, quando você não considera nada do que ele aprendeu. Oi. Como você explicaria a memória seletiva? É fruto de... Professor, como você explicaria a memória seletiva? Me lembro de certas coisas e não me lembro de outras tantas. Eita, eu nem passei um ano. Ah, tá, meu povo já tem que ir embora. Mas ela vai. Assim no ato não passei, não tem nada hoje não. Então veja bem, nem ata nem desata. Como é que você descreve, explica a memória seletiva? Me lembro de algumas coisas e não outras. Porque a memória é um fenômeno cognitivo que está impregnado com elementos afetivo-emocionais. É uma das explicações. Então veja, eu me lembro daquilo que me interessa mais. Então eu me lembro de todos os episódios do Mandalorian. Eu acho legal, cara. Alguém viu Mandalorian? Sim. Lá estou no 14. Eu quero ver se esse final de semana eu termino os 24 capítulos. Eu lembro de todos os capítulos do Ahsoka. Legal, Ahsoka, cara, do universo de Star Wars. Me interessa, por isso que eu me lembro. Ou me interessa, sei lá, eu me lembro, né, de detalhes do futebol, do que aconteceu na Copa, de sabe-se lá quando, e não me lembro direito do que aconteceu na Copa passada. Aí vai priorizar. Aí você acaba, porque você tem um vínculo afetivo com um determinado tema, memorizando melhor, recuperando melhor aquela memória. Por exemplo, tenta pensar no que você se lembra de uma disciplina que você não gostou. O que não aprendeu? Você vai ter dificuldade. Estatística. Estatística é uma disciplina que você precisa fazer a novena de São Jerônimo. Genética também. Veja, agora tenta se lembrar daquilo que você aprendeu de uma disciplina que você gostou. Você vai ver. A memória é um processo de afetivo emocional. Existe um conteúdo afetivo emocional que pode turbinar, falando de um jeito bem leigo, turbinar sua memória em relação a isso. Tá? Qual é o nome do remédio que turbina também, por exemplo, para mim? Mais ou menos. Na verdade, o metilfenidato é o nome da substância comercializado no Brasil como Ritalina ou como, tem um nome pior ainda, Concerta. Só Concerta o quê, né? Mas é Concerta com C. Metilfenidato, Ritalina ou Concerta é um acelerador cognitivo que facilita a atenção. Como facilita a atenção, aí a pessoa consegue assimilar mais facilmente a informação. Consequentemente, consegue memorizar melhor. Tá? Mas enfim, tem efeitos colaterais. Se a criança é submetida à utilização de metilfenidato muito pequena, aumenta muito a chance de desenvolver dependência química quando vira adolescente. Então, não é uma coisa inocente, tem que ter cuidado com metilfenidato.
Tem que ter muito cuidado, porque aí a gente entra numa outra discussão muito longa, que aqui não dá para fazer. Vamos lá. Atenção aqui, está já terminando. Que é a discussão sobre medicalização. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Falei sobre isso já. Amnésia anterógrada, o indivíduo não consegue mais fixar elementos minêmicos, elementos de memória, é a mesma coisa, tá? A partir do evento que ele causou dano cerebral. E aqui o indivíduo perde memória para aquilo que já aconteceu. Certo? Então, vê que coisa interessante. E como isso varia. Dia desses não, né? Eu já falei que foi ontem. Estava discutindo. O grupo de 10, 12 alunas, eram todos alunos, que estavam conversando outras coisas que não tinham a ver com a aula. Deixa eu ver se eu organizo direito o exemplo que eu ia dar aqui. Então acho que não vai ficar bom isso. Deixa eu ir adiante, daqui a pouco eu tento voltar para isso. Ah não, aqui já foi. Não vou falar sobre esse teste, não, teste de nada. Tá? Variáveis que controlam. Vamos lá. Eu tinha um vídeo que ia passar aqui, mas ele não pegou. Era um videozinho que eu ia passar, mas ele não pegou. Depois eu tiro isso aí. Variáveis que controlam os comportamentos de lembrar e esquecer. Na presença de determinados estímulos, algumas respostas têm maior probabilidade de serem reforçadas. Quando essa relação entre estímulo e resposta é reforçada, diz-se que ela é selecionada na presença de determinados estímulos. Então, por exemplo, se eu dou um estímulo que tem a ver com a música que você conhece, com um filme que você viu, com a série que você viu, ajuda a reforçar a memória daquilo que eu falei. Né? Por exemplo, ouvir a palavra faculdade é passível de evocar uma série de lembranças. Lembrar do primeiro dia de aula, de um professor específico, de uma paquera, de um amigo, etc. Então esse tema é um tema que gera um determinado cardápio de lembranças. Tá? Por isso é que quando você está aprendendo inglês, alguém aqui já estudou inglês formalmente em curso? Tem gente aí dizendo isso? Uma técnica muito comum é um universo de ideias. Então, coisas de casa. O tema coisas de casa faz com que você consiga associar a mesa, a cadeira, a televisão ao ambiente da casa. Coisas da praia, coisas da escola. Então você dá aquele tema geral e você associa uma série de coisas. Isso facilita o aprendizado do vocabulário, que é uma das coisas mais difíceis de aprender uma nova língua, é o vocabulário. O mesmo não acontecia ao ouvir a expressão granulomatose broncocêntrica, que você não sabe do que se trata. Então como é que você vai associar a um repertório de coisas uma coisa que você não sabe do que é? As palavras familiares são mais, está errado aí, facilmente relembradas que palavras estranhas. Isso ocorre porque elas têm maior probabilidade inicial de evocar respostas devido à história anterior de controle de estímulos já exercida sobre a palavra. Ou seja, aquilo que você conhece, você consegue reproduzir mais facilmente. Você consegue associar a outras ideias mais facilmente. Processo de memória para análise do comportamento dentro de uma perspectiva behaviorista. Análise do comportamento. É explicado a partir da compreensão das relações de controle entre o estímulo e o ambiente que são selecionados por meio do reforçamento. Vamos lá, para isso não ficar assim muito teórico, né? Você já deve ter visto sobre isso, mas eu quero aqui lembrar. Essa é uma visão mais comportamental, não é cognitiva. Então você tem aqui o ambiente. O ambiente vai apresentar um estímulo. Aí você vai apresentar uma resposta. Resposta para a abordagem comportamental, leia-se comportamento, né?
comportamento. Você emite um comportamento. A emissão de um comportamento é a resposta. E aqui o que é que você vai ter ou não vai ter? Consequência. Pode ter e pode não ter. Quando tem, essa consequência pode ser alguma coisa que vai fazer com que você continue se comportando do mesmo jeito. Como se chama isso? Reforço. E alguma coisa que vai fazer com que você extinga esse comportamento. Porque você vai ter uma consequência desagradável. Como se chama isso? Punição. Reforço e punição. Certo? Tem dois tipos de reforço. Eu reforço alguma coisa, acrescentando algo ao seu mundo. Quando eu acrescento algo ao seu mundo, eu chamo isso de reforço positivo. Quando eu retiro algo do seu mundo que estava lhe atrapalhando, aí você agora relaxa, então vou continuar. Como se chama retirar alguma coisa para que você continue emitindo o comportamento? Reforço negativo, né? Certo? Então, o cachorro, vem aqui, meu amor. Aí o cachorro vem pulando no seu peito. Muito bem. Aí você alisa o cachorro. Veja, o carinho não estava existindo no mundo do cachorro. Você acrescentou carinho no mundo do cachorro. E aí o cachorro, com aquele estímulo que é agradável, ele tem a experiência da recompensa. Você dá o reforço, que é o carinho, e no sistema nervoso central ele experimenta a recompensa, que é a produção de dopamina. Aquilo é agradável. O que é que ele vai fazer? Continuar emitindo o mesmo comportamento. Porque você acrescentou alguma coisa ao mundo do cachorro. Certo? O cachorro, ele está latindo. Você quer que ele fique quieto, que ele apresente um comportamento de repouso, mas ele, em vez de ficar quieto, ele apresenta um outro comportamento. Ele começa a latir, porque o portão está fechado. Ele quer que você abra o portão, que acontece com a minha cachorra, com o Leite, para ela ficar na frente da casa, para ficar no jardim. Então veja, tem alguma coisa atrapalhando a resposta que eu quero, que é a cachorra ficar tranquila, ficar ali paradona. O que é que está atrapalhando? O portão. O que é que eu faço? Abro o portão. O que é que eu fiz? Retirei alguma coisa do mundo da cachorra. O obstáculo, que era o portão. Eu retirei o obstáculo. O que é que eu obtenho? A resposta que eu quero, que é a cachorra ficar tranquila. Então isso é reforço negativo, né? Cuidado com positivo e negativo, não é aqui é bom e aqui é ruim. Tudo aqui é bom. Só que aqui você acrescenta alguma coisa ao mundo e aqui você retira. Punição é a mesma coisa. Punição positiva. Lá vem a gata no muro, encher o saco da minha cachorra Lady. Vem mesmo. O que é que eu faço? Dando-lhe água nela. Eu estou punindo ela, acrescentando alguma coisa ao mundo dela que não tinha, que é água fria. Tome, safada. Certo? Aí, a sua criança não vai tomar banho. Vá tomar banho! Ela não emite o comportamento de tomar banho, embora você estimule. Vá tomar banho! O que é que você faz? Você retira alguma coisa do mundo dela. Leia-se o celular ou o tablet. Aí você retira. Se não for tomar banho, eu vou tirar, você retira. E até tomar banho, tá bom, então eu vou. Porque você retirou alguma coisa do mundo dela. Aí você puniu ela retirando alguma coisa, certo? Veja, utilizar reforço e punição é um jeito de controlar a resposta do indivíduo numa visão comportamental. E se eu quiser aplicar isso aqui a uma visão de memória, o que é que eu estou fazendo? Eu estou controlando a memória do indivíduo. Certo? Aí, professor, não dá para mim não, negócio de análise do comportamento. Mas é assim, para o analista do comportamento, psicologia é isso aqui. O resto é conversa mole. Que é o inconsciente, que eu não sei o quê, que é a felicidade existencial, da experiência, da aula. Para essa galera aqui é tudo lixo, pode jogar tudo fora. Psicologia é só isso aqui. Você tem direito de ser analista do comportamento. Nem sou psicólogo, não, sou analista do comportamento. O que você faz? Análise do comportamento. Não é terapia comportamental, não. É análise do comportamento. Terapia são os outros que chamam. Você vai ver isso.
Comportamentos de lembrar e esquecer podem ser comportamentos analisados do ponto de vista de estudo de eventos privados. Comportamentos privados... Ah, está bem comportamental isso aqui, né? Não está legal, não. Não gosto muito, não. Já falei, eu acho que já deu para falar o que eu queria. Né? Que era isso aqui, tá? Só quantos slides faltam. Isso aqui é importante. Então, a aprendizagem pode ser definida como uma alteração relativamente permanente no comportamento do indivíduo resultante da experiência. Vou voltar lá para o início para eu mostrar o conceito de memória. Capacidade de armazenamento e de resgate de vivências e experiências. Grava aí, ó. Capacidade de armazenamento e de resgate de vivências e experiências. Agora, o conceito de aprendizagem. A alteração relativamente permanente no comportamento do indivíduo resultante da experiência. Veja que não é muito diferente. E para alguns é a mesma coisa, como eu já falei. Eu só posso mostrar que aprendi porque me lembro. E só posso me lembrar porque aprendi. No nível fisiológico, pode-se dizer que a aprendizagem produz alterações no sistema nervoso devido à ocorrência de determinadas experiências. E essas alterações também podem ser denominadas como memória. Alterações no sistema nervoso devido à experiência. Memória, né? Professor, Oi. vou trazer uma situação. É um caso real, certo? Uma menina de 9 anos, ela tem dislexia. E até agora ela não aprendeu a ler e a escrever. E aí vem com essa dificuldade, o colégio sempre colocando, olha, a gente ensina o que ela está fazendo. Quando ela vai para casa e volta, ela já não lembra mais. E os pais colocando também essa situação. Só que a dislexia dela só foi fechado o diagnóstico, ela agora com 9 anos. E o que é que acontece? Ela vinha passando de ano para estar com os amigos na sala, só que nas matérias que eram de matemática, português, as demais, ela era retirada e estudava aula na turma anterior. Entendeu? Então, o que é que acontece? Ela chegou para o psicopedagoga que vem fazendo um trabalho com ela e disse: você acha que você vai me educar? Você vai educar e fazer com que eu aprenda? Eu vou aprender a ler e a escrever. Então, isso está muito ligado a uma situação de trauma, de vivência, de experiência, de coisas negativas que ela viveu. Eu estudo um caso como esse na minha dissertação de mestrado. Porque ela diz o tempo todo que não vai aprender. Eu não vou aprender isso. Pronto. Partindo disso que você falou, me lembre se eu esquecer, na próxima aula eu vou começar contando o caso que eu estudo na minha dissertação de mestrado. Certo? Porque no momento eu estou olhando as carinhas aí, está todo mundo nervoso. Bora, tchau.